Quem já está na área aí? Vamos começar falando sobre esse caso de destaque, o da Marina Harcourt, o julgamento começando lá no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da cidade. O Rodrigo Hidalgo vai conversar aqui com a gente para falar sobre a expectativa para o julgamento. O último, que deveria ter acontecido no ano passado, né, a primeira data, na verdade, acabou sendo cancelada porque o réu faltou. Para hoje, tá tudo certo para esse julgamento acontecer? Hidalgo, boa tarde Oi, para Hidalgo, você. bem-vindo, querido. A Racote é Boa, aquela cicloativista, né? exatamente. Boa tarde, Ana Paula, Joel, boa tarde a todos. Exatamente. Está previsto para começar hoje, mas até agora ainda não teve início. A previsão era a partir de meio-dia e meia, mas houve um atraso. Ainda não há o número total aí de jurados, né? São 25 jurados para que seja formado o conselho de sentença, que são 7. Desses 25, 7 jurados acabam formando o conselho de sentença, e isso ainda não aconteceu. O julgamento do motorista José Maria da Costa Júnior, acusado de atropelar e matar a ciclista Marina Harcourt, está previsto para acontecer aqui no Fórum da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. O caso, que ganhou grande repercussão, aconteceu em novembro de 2020, quando Marina, de 28 anos, voltava de bicicleta para casa em uma ciclofaixa na região de Pinheiros, na zona oeste. Segundo o Ministério Público, o motorista dirigia embriagado, em alta velocidade, e fugiu sem prestar socorro. A denúncia o acusa do Ministério Público de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O homicídio doloso. José Maria responde a esse processo em liberdade. O Tribunal do Júri, a acusação deve destacar o comportamento irresponsável do motorista, que teria ignorado as leis de trânsito, colocado a vida de outros em risco. Já a defesa deve alegar que o atropelamento foi um acidente e que não houve intenção de matar. Familiares e amigos de Marina estão presentes no fórum para acompanhar aqui o julgamento e cobram justiça. Pessoas aí que trouxeram flores e também vestem camisetas com a foto de Marina. Marina era ativista pela mobilidade urbana, pelos direitos dos ciclistas, tendo dedicado parte de sua vida a lutar por um trânsito mais seguro. A previsão é que o julgamento ocorra até amanhã. 6 testemunhas, eram 7 testemunhas, Joel e Ana, mas uma delas não compareceu. Então, 6 testemunhas já estão aqui no fórum, são 3 da acusação, uma testemunha que é em comum entre a acusação e defesa, e 2 testemunhas de defesa. A ideia do judiciário, da juíza do caso, é que após a formação do conselho de sentença, que haja aí o interrogatório do réu e o depoimento dessas 6 testemunhas, e que para amanhã fique a fase dos debates e depois será conhecida a sentença do motorista José Maria da Costa Júnior, acusado de atropelar e matar a ciclista Marina Harcourt. Nós conversamos do lado externo com a mãe, com o pai, com o namorado de Marina. Todos estão com a expectativa realmente que o júri ocorra, já que, como a Ana Paula citou anteriormente, houve o cancelamento, no ano passado, a defesa alegou que o réu estava doente, por isso não houve julgamento naquela época, e como ele é um réu solto, existe aí uma preocupação de que a defesa alegue algo novamente e que possa não ocorrer, mas está previsto, está tudo pronto aqui no Fórum da Barra Funda, a gente vai acompanhar, Joel e Ana Paula. Pois é, de acordo com os levantamentos, o cara estava embriagado, fugiu do local do atropelamento e foi flagrado no circuito de segurança sorrindo no elevador, chegando em casa como se nada tivesse acontecido. Exatamente. E aconteceu muita coisa que levou a Marina Harcourt à morte. Ô Hidalgo, querido, muito obrigado, um bom trabalho para você, viu? Um abraço, Joel, Ana Paula e a todos. Valeu, obrigada. E olha, vamos ver, né, se esse julgamento se concretiza hoje mesmo, se essa expectativa se concretiza, mas a gente não pode deixar de falar de muitos outros casos de violência no trânsito que acontecem recorrentemente, né? E tem um que a gente está acompanhando aqui também, que aconteceu na zona sul da cidade, na Avenida das Nações Unidas, já no trecho para frente ali da Marginal do Pinheiros, né? Um motorista que atropelou e matou um motociclista por ali e teve o indiciamento revertido, né, de homicídio culposo, que é sem intenção, para homicídio doloso, né, quando há dolo, quando há a intenção de matar. A polícia mudou o entendimento sobre esse acidente
depois do depoimento do condutor ontem à tarde. O atropelamento aconteceu na madrugada da última terça-feira e imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o motorista está acima da velocidade, atinge um homem em situação de rua e depois ele invade a faixa para motos e pega a motocicleta do professor de Educação Física Jonathan Batista de Souza, de 29 anos, que estava indo para o trabalho. Ele foi arrastado por 50 metros e morreu no local. O motorista fugiu. E aí, ele voltou para entender o que tinha acontecido, só que ele não se identificou, ele se apresentou como testemunha do acidente. E a polícia só descobriu que ele era o responsável pela batida durante a investigação, como a gente vai ouvir o delegado Luiz Fernando Saab contando em entrevista aqui à reportagem do Brasil Urgente. Fizemos o percurso que ele utilizou, o local por onde ele passou, né, até que a gente conseguiu identificar onde o veículo dele estava estacionado, né, qual o local que estava estacionado. Parece identificando para um policial, na ocasião que estava lá, um policial militar, ele seria uma testemunha do fato, né? O que passou então despercebido, porque o carro estava escondido numa rua paralela e ele passou por uma testemunha. Bom, o André Nogara é esse motorista, ele também tem 29 anos, é feirante, estava indo para o trabalho e, por enquanto, vai responder ao crime em liberdade. É mais um caso que choca por vários motivos, né? Primeiro, principal e central é a morte do personal trainer. Isso é absurdo. Rapaz, 4h30 da manhã, indo pro trabalho, ser atropelado e morto desse jeito é uma tristeza imensa, né? Imagine como é que tá a família dele agora. E outra coisa, mais um caso que mostra, para mim, de forma muito clara, como um cidadão de bem pode se transformar em um criminoso por um ato impensado em questão de segundos. Uma imprudência.